coração, que é em relação ao dever de todos os filhos de Deus. Sabe, queridos, como filho, nós temos um dever. Como filho, a nossa obrigação, o nosso dever é honrar os nossos pais. Isso é o nosso dever. Às vezes a gente fica tão preocupado, né, queridos? Mas eu quero viver, eu quero ter uma vida boa, e a gente luta para ter uma vida boa, e o essencial, que é honrar pai e mãe, nós não fazemos. Nós não fazemos, né? E como filhos de Deus, queridos, nós também temos alguns deveres. E isso tem que estar bem claro nas nossas vidas. A gente não está aqui para vir na igreja quando der. Não, quando der eu vou para a igreja. Quando der eu faço isso. Quando der eu faço aquilo. E a gente acaba tratando as coisas de Deus como qualquer coisa, queridos. E não podemos fazer dessa forma. Nós temos que valorizar. Nós temos que fazer tudo da melhor forma possível. Quando você faz tudo, quando você decide ser um bom ser humano, quando você decide ser uma boa pessoa, você glorifica a Deus. E as pessoas, elas conseguem ver Deus na sua vida. Então, já que nós vamos servir ao Senhor, já que nós entregamos a nossa vida para Jesus, então vamos fazer a diferença, vamos dar o nosso melhor, não vamos viver de qualquer jeito. Vamos permitir com que Deus nos use de uma forma sobrenatural. Vamos permitir, queridos, que através da nossa vida, outras vidas sejam impactadas. Eu lembro quando eu me converti há bastante tempo atrás, e eu lembro, queridos, que eu já tinha vindo do mundo, e eu não queria voltar para o mundo. E quando eu entrei no reino de Deus, quando eu fiz parte da igreja, eu sabia que era um caminho sem volta. E eu falava para o Senhor: Senhor, me dê força, Senhor, para eu poder ficar firme na Tua presença. Me dê força, Senhor, para que eu possa realmente cumprir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Sabe, queridos, não nasci num lar cristão. E eu vejo a dificuldade hoje de muitas crianças, queridos, que têm, porque nasceu num lar cristão. Mas você que nasceu num lar cristão, você não sabe a bênção de Deus que está na sua vida. E o segredo de todo filho que nascer num lar cristão, porque às vezes seu pai não nasceu. Por exemplo, as minhas filhas, elas têm um pai que não nasceu num lar cristão. Então, se elas me ouvirem, se elas falarem assim: poxa, meu pai sofreu, e eu estou vendo que a gente não sofreu muito aqui, e eu não quero sofrer, então o que eu vou fazer? Meu pai é um homem de Deus, eu vou ouvir meu pai, eu vou honrar meu pai, eu vou ouvir meu pai, né? O problema, queridos, é que a maioria das pessoas, quando chega numa certa idade, acha que são mais inteligentes que os pais, acha que sabem mais que os pais, e acabam fazendo as suas escolhas. Mas infelizmente, queridos, um dia se arrepende. Eu quero falar algo para você, do fundo do meu coração. Todo filho que não honra pai e mãe, um dia se arrepende. Só que tem um problema: quando se arrepender vai ser tarde demais. Não vai ter como voltar, não vai ter como honrar. Essa semana eu tive uma experiência maravilhosa. Eu estava cuidando da minha pequenininha. A Débora e a Valentina tinham saído. Essa semana não, foi ontem, né? E eu estou cuidando dela, e ela ali nos meus braços. Eu ouvi uma voz falando bem assim: aproveite esse momento, porque vai passar. Vai passar, aproveite, né? Estava vendo ali, a Valentina mostrou uma foto do Mateus no celular. Mateus, quando era criança, eu lembro dele, pequenininho, né? Mateus já é homem, que ele passou o tempo, sabe? E é por isso que nós temos que aproveitar esse momento que nós estamos aqui. Eu estava vendo o Bill ali, eu lembro da luta que foi a gente montar o som, e fomos lá na Santa Ifigênia, compramos as caixas, e solda cabo, e faz cabo daqui e de lá, e chovia, molhava tudo. A luta, queridos, foi bom para o nosso crescimento, mas passou. Agora a gente está em outra fase, outras lutas, sabe, queridos? E vamos continuar lutando enquanto nós estivermos aqui, porque essa vida, queridos, eu quero dizer algo para vocês: isso aqui não é nada comparado ao que Deus tem para nós na eternidade. Isso aqui, queridos, é um treinamento rápido, é um treinamento rápido para a gente reinar uma eternidade inteira com Cristo. Então, por isso que nós temos que aprender o máximo possível, evoluir, crescer, glorificar a Deus em tudo, queridos, em tudo. Em tudo. Eu estava li uma passagem aqui no primeiro culto, que o apóstolo Paulo, ele estava preso. Mas mesmo preso, queridos, hoje nós vivemos numa fase,
né? A igreja moderna, ela olha e fala, se a pessoa é bem financeiramente, Deus está abençoando. Se está na luta é porque pecou, né? E você imagina só, você lê a Bíblia, você vê o apóstolo Paulo dando glória a Deus porque estava preso. E falando, eu estou aqui por causa de Cristo, mas eu não desisto, eu não desanimo, eu vou continuar glorificando o nome de Deus. E a palavra de Deus diz, queridos, que isso deu força para os cristãos que estavam com medo, a glorificar a Deus, independente se fossem presos, se fossem mortos. Então nós precisamos aprender a glorificar a Deus, nós precisamos entender que nós vamos passar por dificuldade, que nós vamos passar por momentos ruins, mas nós vamos ter momentos bons também, mas em todo o tempo nós vamos glorificar a Deus, em todo o tempo. Sabe, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o nosso dever é andar como Cristo andou, esse é o nosso dever, né? Quando você tem um filho mais velho, que foi muito bem criado, e de repente, depois de um certo tempo, vem os filhos mais novos, você fala o quê? Olha para o seu irmão é referência para você. Olha aí, ó, seu irmão já está formando, seu irmão é obediente, então olha para o seu irmão. Foi isso que Deus, queridos, quis fazer conosco quando Ele entregou Jesus para morrer na cruz, viver um tempo aqui na terra por mim e por você. Olhe para Jesus, ande como Jesus andou, Ele venceu, Ele foi vitorioso, e é dessa forma que nós temos que caminhar. Sabe, queridos, todos que aceitam e confessam são seus filhos, e é fundamental permanecer nele. A palavra de Deus em João capítulo 15, 7 e 8 diz assim, ó, João capítulo 15, versículo 7, 8, diz assim, ó, mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem, e isso será concedido. Os meus verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes, isso resulta em grande glória para o meu Pai. Sabe, queridos, esse é o segredo. Eu fico vendo uma árvore, por exemplo, você pega um pé de manga, aí tem aquele galho carregado com manga, carregado. Aquele galho, querido, só produz manga porque ele está conectado no pé de manga. Agora, se você pegar uma serra e cortar aquele galho, ele vai murchar de um dia para o outro? Não, ele vai ficar bonitinho ainda, verdinho, mas com o tempo ele vai secar. Então, queridos, permanecer em Cristo é isso. É a gente ter consciência que enquanto nós estivermos nele, Ele vai dar tudo o que nós precisamos. Tudo que nós precisamos. Por isso que nós vamos ficar felizes em toda e qualquer situação, né? Você vê um galho de uma árvore, por exemplo, chega um momento do inverno que perde as folhas, ele fica feio, mas está agarrado ali na árvore. Está sofrendo, mas está agarrado ali na árvore. Quando chega o momento da primavera, cresce as folhas. Por que cresce as folhas? Porque está agarrado na árvore. Por que produz fruto? Porque está agarrado na árvore. Assim, queridos, tem que ser a nossa vida também. Nós não podemos nos afastar de Deus. Nós não podemos nos afastar de Deus jamais. Sabe, o mundo, queridos, ele precisa da igreja. Eles não sabem, o mundo não sabe, queridos. Assim como eu e você, nós não sabíamos da verdade. O mundo não sabe. E isso queima forte no meu coração, por quê, queridos? Porque um dia eu também não sabia dessa verdade. Um dia eu criticava os cristãos, criticava os crentes, criticava as igrejas, por quê? Porque eu estava perdido no mundo, eu não sabia dessa verdade. Até que um dia, queridos, me apresentaram essa verdade. E quem me apresentou essa verdade foi a igreja. E quando eu conheci essa verdade, eu fiquei maravilhado com essa verdade. E eu não sabia o quanto isso ia mudar a minha vida, ia mudar a minha história. Então, assim como eu e você, muitas outras pessoas lá fora esperam essa verdade. E quem que você acha que vai falar dessa verdade para eles? Somos nós, a igreja de Cristo. Somos nós, a igreja, queridos. Porque a verdade, queridos, é revelada através da igreja. A verdade que é Cristo é revelada através dos imitadores dele, então é através da minha vida e da sua vida. Por isso que nós não podemos desistir de falar do amor de Deus para as pessoas.
Ah, pastor, mas aquele ali não tem mais jeito. Tem sim, queridos. Se você falar a verdade com sabedoria, a verdade entrar no coração dessa pessoa, muda, né? Ao Israel estava aqui de manhã. Quantas vezes eu por mim mesmo falava, Israel não tem jeito. O nome dele era Carlinho, né? Carlinho não tem jeito. Às vezes eu chegava do trabalho e daqui a pouco eu via o Carlinho lá em cima. Eu falei, meu Deus do céu, o Carlinho está daquele jeito. Ixi, eu nem vou conversar com ele, eu vou entrar direto. Aí chegava lá, Deus tocava no meu coração, fala com ele, tem paciência com ele, insiste com ele. Carlinho, quando começou a levar a Miriam para a igreja, ele ficava dentro do carro, queridos, mas não descia, mas não ia para os cultos. Aí teve um tempo que ele deixava ela na igreja e ia para o parque municipal, queridos, ficava lá andando, mas não descia, não ia para os cultos. E toda vez que ele chegava, o Irineu, o irmão Kleber, os irmãos tratavam ele bem, até que um dia, queridos, ele decidiu entrar, ele decidiu deixar a palavra entrar no coração dele, e hoje o Carlinho não é mais Carlinho, é Israel agora, a vida dele transformada para a glória de Deus. Sabe, queridos, a palavra de Deus em Romanos 8,19 diz, toda a criação espera com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E como que os filhos de Deus vão ser revelados? A partir do momento que começarem a andar como Cristo andou. Praticar o que Cristo praticou. Isso, queridos, é a diferença nas nossas vidas. É isso que faz toda a diferença nas nossas vidas, queridos. É a bondade, o amor, a graça de Cristo. E quando nós permanecemos em Cristo, queridos, nós somos o quê? Nós somos fortalecidos por Ele. Nós somos animados por Ele. Por que Paulo, queridos, mesmo numa cadeia preso, sabendo que não ia sair mais, ele estava só esperando o julgamento dele, o que iria acontecer com ele, ele sabia que ele poderia ser queimado, ele sabia que ele poderia ser crucificado, ele sabia que ele poderia ser decapitado. Era a única coisa que ele sabia é que ele ia ter um julgamento e ele ia ter um tipo de morte assim. E mesmo assim, queridos, ele não desanimou, ele continuou escrevendo as cartas para as igrejas, ele continuou glorificando a Deus. Tanto que um dia ele deixou bem claro, queridos, que se o viver dele era Cristo e o morrer era lucro. Ele sabia, queridos, que se ele morresse, ele ia lucrar uma riqueza sobrenatural. Mas se ele vivesse, independente que fosse na cadeia, ou independente que fosse livre, ele ia viver Cristo. E esse tem que ser o nosso pensamento, queridos. O problema nosso, queridos, é que hoje nós temos liberdade para viver Cristo, mas nós vivemos a nossa vontade, o nosso desejo. Sabe, queridos, às vezes eu fico chateado, por quê? Porque nós não tratamos Deus da forma que Ele merece, queridos. A gente não chega atrasado no nosso trabalho. Quando é para passear, a gente se esforça para ir passear. Mas quando é para buscar Deus, quando é para as coisas de Deus, queridos, a gente chega a hora que quer, fica do jeito que quer, vai com a roupa que quer, sabe? E a gente tem que começar a mudar o nosso pensamento, queridos. Poxa vida, já que estamos servindo a Deus, vamos fazer o melhor. Vamos deixar Deus impactar vidas através de nós. Não é nós, queridos, deixa eu falar um negócio para você, não é o pastor Rubens. O pastor Rubens aqui, enquanto ele estiver conectado com Cristo, Deus vai usá-lo, Deus vai abençoá-lo. Eu espero que isso nunca aconteça na minha vida, tanto que eu falo para o Senhor, Senhor, se um dia o Senhor vê que eu vou pecar e eu vou me afastar do teu caminho, o Senhor dá um jeito de me matar. Faz vir uma bala perdida, acertar a minha cabeça, faz eu bater o carro, morrer para a eternidade. Queridos, faz tempo que eu não falo isso, mas eu já orei e oro muitas vezes a Deus sobre isso. Por quê, queridos? Porque eu prefiro, queridos, morrer dessa forma e partir para a eternidade do que viver uma vida em pecado e ir para o inferno. Porque eu tenho consciência de céu, eu tenho consciência de inferno, eu tenho consciência de reino de Deus. Às vezes as pessoas ficam assustadas. O pastor Rubens é louco de falar isso. Louco? Louco é você de ter uma única vida e ainda viver ela do jeito que você quer.
Por isso que quando eu leio a palavra de Deus, queridos, eu vejo o apóstolo Paulo falando sobre a vida dele, sobre ele combater o bom combate, sobre ele fez tudo aquilo que agradou a Deus, queridos. E aí você vê assim as palavras dele, felicidade, com ânimo, e é isso que me motiva, queridos. Eu sei que Deus ele vai me dar força para me resistir, para me poder ficar firme, queridos. Mas vai que, né? Vai que. Então Deus, tira a minha vida. Tira a minha vida. Porque, queridos, eu vou falar um negócio para você, queridos. Não tem como mais eu viver longe de Cristo. É impossível isso. É impossível. Eu acho que eu não consigo mais viver longe de Cristo. Então, permanecer em Cristo, queridos, é o dever de todo filho de Deus. Né? Todo pai, toda mãe, quando tem um filho, o que o pai espera? O pai espera, a mãe espera que o filho sempre permaneça ali por perto, seja fiel a eles. O pai e a mãe não tem aquele desejo do filho sumir, se afastar da família. Não, queridos. A gente sabe que existem famílias assim, né? Que às vezes o filho sai e vai para o lado e não quer saber mais do pai, não quer saber mais da mãe. Por quê? Porque não teve uma criação estruturada para quê? Para permanecer em família e ser abençoado em família. A família, quando ela tem visão, queridos, de unir, de se unir e de lutar para que os membros sejam abençoados, essa família cresce. Os filhos já não sofrem tanto o que os pais sofreram. Por quê? Porque a família, ela se esforçou para se unir, um ajudar o outro, um levantar um outro, um viver para o outro. E é assim que nós temos que permanecer, queridos. Hoje é a nossa geração, hoje a bola está na nossa mão. É nós que pregamos, é nós que louvamos ao Senhor, mas nós temos que fazer tudo isso sem esquecer da próxima geração, preparar a igreja para eles, deixar a igreja estruturada para eles, ensiná-los a serem valentes, a serem corajosos, ensiná-los a não se corromper, da mesma forma que o pastor Orides nos ensinou. E é isso que nós temos que passar para os nossos filhos e para a próxima geração da igreja. Sabe, queridos, então permanecer em Cristo é um dever. E a permanência nele, queridos, é o grande segredo de uma vida frutífera. Né? Você quer ter uma vida frutífera? E quando eu falo uma vida frutífera, não é só na igreja, no ministério. No ministério, lógico, isso é fundamental. Às vezes você chega aqui na igreja e fala bem assim, pô pastor, eu tenho o dom de louvor, eu sei tocar, eu sei cantar. Você pode saber o que for, mas se você não permanecer em Cristo, você simplesmente vai ser um galho seco, que um dia vai secar. Por quê? Porque você sabe fazer tudo, mas você não quer permanecer em Cristo. E se você não permanecer em Cristo, você não produz frutos. Porque uma árvore, queridos, quando ela produz fruto, ela não produz fruto para si mesma. Ela produz fruto para os outros. E essa é a vontade de Deus. Eu estava vendo, acho que foi o Júnior que me contou uma história. Ele disse que ele estava vendo um pastor contando uma história, né? O pastor estava pregando e hoje tem aquela moda das oportunidades na igreja, né? Aí a irmãzinha, o culto cheio de gente, a irmãzinha mandou um bilhete para o pastor. Pastor, eu quero uma oportunidade para louvar. E o pastor olhou o bilhete e continuou pregando. Daqui a pouco ela viu o tempo passando, será que o pastor esqueceu? Aí foi lá, pegou, mandou outro bilhete pelo diácono. Pastor, lembra da minha oportunidade para pregar, para cantar. Aí o pastor, daqui a pouco o pastor vai esquecer de mim. Aí pegou de novo, pastor, eu quero uma oportunidade para louvar ao Senhor. Aí acabou o culto, o pastor não deu oportunidade para a irmã. Aí a irmã chegou, pô pastor, você não me deu a oportunidade para louvar o Senhor. Ah não, você quer louvar o Senhor? Quero. Não, então pode ir lá agora. Ah não pastor, mas já foi todo mundo embora. Ah, então você queria cantar para as pessoas ver, não para louvar o Senhor. Porque se for para louvar o Senhor, pode ser que a igreja é vazia. Sabe, queridos? E às vezes nós, queridos, achamos que estamos dando o melhor para o Senhor. Damos o melhor para o Senhor. Eu lembro uma vez, a Débora até tirou uma foto, né Débora? A primeira vez que eu fui pregar numa igreja lá em Pirapora, né? Você lembra que você tirou foto daquela... a igreja lá em Pirapora, queridos, um bairrozinho humilde. A pastora fez até um cartazinho, colocou na igreja feita à mão, de cartolina, né? E fomos lá, queridos, e pregamos a palavra de Deus e foi uma bênção.
E de lá para cá, queridos, independente se a igreja tiver uma pessoa, se não tiver ninguém, eu já preguei, queridos. Já teve um momento que eu preguei para mim mesmo. Por quê, queridos? Porque não é multidão que me move. Eu não sou movido pelas pessoas. Eu sou movido pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto eu estiver conectado com Ele, queridos, a minha motivação ela vai vir de dentro para fora. Sabe? Então a permanência em Cristo é o segredo da vida frutífera. Se você permanecer em Cristo, tudo que você fizer na sua vida vai dar certo. Agora você pode se achar a pessoa mais inteligente do mundo, mais capacitada do mundo. Se você não quiser permanecer em Cristo, você vai até viver uma vida boa, você pode até conquistar coisas, porque o sol nasce para todo mundo, mas quando chegar na sua vida, você vai falar, poxa vida, o que fez sentido a minha vida? Não fez nenhum, queridos. Porque você viveu para você mesmo. E aí no final da sua vida você vai descobrir que até aquilo que você decidiu aproveitar, que era a vida, você vai descobrir que ela não te pertence, que ela pertence a Deus. E quando você partir dessa para a eternidade, Deus vai definir o que vai fazer com a sua vida. Se Ele vai colocar você no céu para reinar com Ele durante toda a eternidade, ou se você vai para outro lugar. Ou se você vai para outro lugar. Sabe, queridos? Olha o que a palavra de Deus diz em João, capítulo 15, versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta e poda os ramos que dão frutos, para que produzam ainda mais frutos. Sabe, queridos? Então tem duas situações. Ele vai podar. Se não deu fruto, chega uma hora não dá fruto, Ele corta. E João, queridos, ele é bem direto, o evangelho de João é bem direto, Jesus ele é bem direto em relação a isso. E isso que me faz amar a Deus, queridos. Ele nos dá a oportunidade, Ele nos fala a verdade. Nós temos que produzir fruto. Dentro do nosso lar, primeiramente, você que está aqui, pastor, mas eu sou novo ainda. Mas quem disse que você é novo não produz fruto? Você dentro da sua casa é um bom filho? Você obedece seu pai e sua mãe, você já está produzindo fruto. Você está produzindo fruto de obediência. Você pode ter certeza que seu pai vai fazer de tudo por você, para você crescer, para poder você evoluir. Sabe, você é um bom amigo. A empresa que você trabalha, você é um bom funcionário. As pessoas quando precisam de conselho, elas vão até você. Você é referência de cristão onde você está. Em João 15, 16, 17 diz assim, vocês não escolheram a mim, eu é que escolhi vocês. Eu os chamei para irem e darem frutos, frutos que permaneçam, para que tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele conceda a vocês. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Então quando nós olhamos, queridos, a palavra de Deus, a Bíblia é bem clara, queridos. É Deus que nos escolhe. Eu não sabia, queridos, que um dia eu seria pastor, mas Deus já sabia. Eu não sabia que um dia estaria pregando a palavra de Deus, mas Deus já sabia. Sabe, queridos, eu praticamente até os 20 anos de idade, 25 anos de idade, eu achava que nunca nem ia andar de avião. Achava que nunca nem ia ter oportunidade de conhecer outros lugares. Eu já praticamente, queridos, andei de avião, já conheço todos os estados do Brasil. Mas por quê? Porque um dia eu decidi servir a Deus. Porque um dia eu decidi entregar a minha vida para Cristo. Porque um dia eu decidi confiar nele. Pastor, mas você trabalhou para isso, você esforçou. Queridos, deixa eu falar um negócio para você. Você sabe o que funcionou mais na minha vida do que o meu conhecimento, a minha capacidade de fazer o que eu fazia, era aplicar aquilo que eu aprendia na palavra de Deus no meu dia a dia. Aprender a ouvir as pessoas, sabe? Aprender a honrar, respeitar as pessoas, os superiores, trabalhar com força, com dedicação. Eu vou falar um negócio para você, queridos, eu fui promovido várias vezes nas empresas que eu trabalhei, mas nenhuma das promoções que eu recebi foi porque a capacidade era minha, porque eu aplicava os princípios que eu aprendi com a palavra de Deus.
Hoje está fácil demais, queridos. Eu lembro que na minha época, queridos, era difícil de arrumar um trabalho. Hoje não, hoje tem trabalho, mas não tem pessoas que querem trabalhar. Sabe? Às vezes você fala bem assim, pastor, mas ganha muito pouco. Queridos, deixa eu falar um negócio para você. Eu lembro que uma vez, eu era office boy. Quem lembra daquele relógio que chamava Iron Man, que tinha uma luzinha azul? Da Timex. Queridos, eu trabalhava de office boy. Eu comprei um relógio daquele à prestação nas Casas Bahia. Meu salário era metade da prestação. Minha mãe falou assim, eu vou financiar para você, mas você vai ter que me pagar. Eu falei, não mãe, eu pago, que é meu sonho ter um relógio daquele. Imagina você pegar metade do salário para pagar a prestação de um relógio. Aí quando eu fiz 18 anos, comprei uma moto. Eu falei, meu Deus do céu, mas como jovem ignorante, né, queridos? A moto, queridos, era o meu salário inteiro, era o valor da prestação da moto. E como é que colocar a gasolina nela? Meu salário não era o valor da moto, era a prestação da moto. Aí o que aconteceu? Aí eu dancei, Cleito. Estava com a moto da garagem, mas não tinha mais nem dinheiro para andar de ônibus. Não tinha dinheiro para colocar gasolina e não tinha dinheiro nem para andar de ônibus. Falei, meu Deus do céu, que besteira que eu fiz comprar essa moto. Não tem dinheiro, não posso comprar. Sabe, queridos, mas quando eu comecei a aplicar os princípios, eu lembro que quando eu comecei na igreja, eu lembro até hoje, o meu salário. E eu lembro que eu ali ouvindo o pastor Orides falar sobre dízimo e oferta, e eu fiquei mais ou menos 1 ano na igreja sem dizimar e sem ofertar. E eu lembro que eu falei, Senhor, eu vou dizimar, mas eu vou fazer um pedido para o Senhor, porque a tua palavra diz que eu tenho que fazer prova. Então eu quero fazer prova que o Senhor é uma bênção na minha vida. Aí eu lembro até hoje, queridos, meu primeiro salário que eu fui dizimar, eu ganhava R$750 por mês. R$750 por mês. Aí eu falei para Deus, falei, Senhor, um dia eu quero dizimar o valor do meu salário hoje. Aí fui, entendi o que era dízimo e oferta e comecei a dizimar ali os meus R$75. Dizimei, estou dizimando e Deus abençoando, abençoando. Teve um dia, queridos, eu lembro como se fosse hoje. Eu preenchi um envelope de dízimo de R$750. Aí na hora o Espírito Santo me fez lembrar, você lembra do que você pediu? Falei bem assim, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é poderoso. Sabe, queridos, e às vezes nós não valorizamos isso, nós não confiamos em Deus, nós não acreditamos. Nós temos dificuldade de ter fé, de permanecer em Deus, de ter calma, de falar não, eu não quero fazer isso, mas a palavra de Deus diz para mim fazer. E se eu quero permanecer em Cristo, eu devo fazer isso, eu vou fazer, faça, que você não irá se arrepender. A permanência em Cristo, queridos, é o grande segredo de ter orações respondidas. Pastor, mas eu oro e Deus não me responde. E eu vou te falar por que Deus não te responde. Porque você ora e faz do jeito que você quer, vive a sua vida do jeito que você quer, você não está em Cristo, você não permanece em Cristo, você não fica firme em Cristo. É por isso, queridos, que Deus não escuta as nossas orações, porque Deus, Ele só vai escutar a oração de quem está nele. Deixa eu falar um negócio para você, queridos, é um exemplo. Vamos supor, eu estou com o meu telefone celular, o Kleber está lá do outro lado de São Paulo, eu quero falar com ele, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me conectar com ele. Então eu tenho que ou mandar uma mensagem, mas se eu quiser falar em tempo real, eu tenho que ficar conectado. Às vezes a gente fica bravo, né? Pastor, eu mandei uma mensagem para você não respondeu. Eu falei, se você quer falar comigo, me liga, uai. Você quer mensagem? Se você mandou uma mensagem, você vai ter que esperar quando eu tiver tempo para te responder. Eu entendo assim, eu entendo que mensagem não é urgente, que é urgente a pessoa liga, né? E as pessoas ficam bravas, pô, mas eu te mandei uma mensagem, você não respondeu. Eu falo, não, se você quer uma resposta rápida, me liga.
ou me procura, ou vai em casa, ou dá um jeito de se conectar. E às vezes, queridos, nós não temos orações respondidas, por quê? Porque nós estamos distantes de Deus, porque nós estamos longe do Senhor, porque estamos afastados. Então, para termos orações respondidas, nós temos que permanecer em Cristo. Olha o que a palavra de Deus diz em João 15, 7 e 8. Mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, podem fazer o pedido que quiser, e isso será concedido. Os meus verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes, e isso resulta em grande glória para o meu Pai. Olha o que a palavra de Deus diz, queridos. Aí eu falo para você, nós cristãos somos bobo mesmo. Deus, Ele quer nos abençoar através de colheitas abundantes. Por quê? Porque quanto mais Deus te abençoa, mais o nome dEle é glorificado. Mas Ele só vai abençoar aqueles que estão nele, aqueles que permanecem nele. João 15,16 diz, vocês não escolheram a mim, eu é que escolhi vocês. Eu os chamei para irem e derem frutos, frutos que permaneçam, para que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele conceda a você. Produz fruto, ora, Deus responde. Produz fruto, ora, Deus responde. Conectado em Deus, produz fruto, ora, Deus responde. É assim que funciona, queridos. Que nem o pastor Rafa, esses dias ele falou que tem uns aí que é corajoso, né, pastor? Fala, Deus, eu determino, Senhor. Você determina nada. Conecta em Deus, produz frutos, ora, Deus responde. É simples, queridos. Agora você não está em Deus, não produz frutos e ainda determina, não vai rolar, queridos, não vai rolar. A permanência nele, queridos, também é o grande segredo do pleno amor. Quem não quer ser amado, queridos? Quem não quer ser cuidado? Eu costumo dizer o seguinte, que nem por exemplo mesmo, a gente só conhece o verdadeiro amor quando nós estamos conectados em Deus, quando nós permanecemos em Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor, e que o amor vem dEle. Eu costumava dizer, para as pessoas, às vezes o jovem está namorando, aí um fala para o outro, mas eu te amo, mas peraí, você conhece a Deus? Não. Então você não sabe o que é amor. Não, mas eu te amo. Não, você tem um sentimento de paixão por mim, mas amor você não tem. Porque quando a pessoa fala, mas eu te amo, a pessoa está falando, eu sou capaz de entregar a minha vida por você. Isso é amor. Isso é amor. Eu sou capaz de entregar a minha vida por você. A palavra de Deus em João 15, 9 e 10 diz, eu tenho amado a vocês, tal como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tem uma regra, queridos, para permanecer no amor de Deus. Tem uma regra para você poder permanecer no amor de um casamento, no amor de um relacionamento com seus pais. Tem uma regra. A gente vê a história do filho pródigo. O filho pródigo, ele chegou para o pai, pai, me dá a parte da herança que eu vou seguir meu rumo. O pai deu. Ele não quis permanecer no amor do pai. Então chegou uma hora que o dinheiro acabou, ele passou dificuldade, passou luta, passou fome, teve que trabalhar, teve que dormir com os porcos, teve que comer a comida dos porcos, aí ele lembrou do pai. Aí falou, puxa vida, quando eu estava na presença do meu pai, nunca que eu passei essa dificuldade, e agora eu estou aqui comendo a comida dos porcos, desejando comer a comida dos porcos. Não, eu vou voltar para o meu pai, porque é melhor voltar a ser um servo dele do que viver desse jeito. Por que que aquele homem, queridos, ele chegou naquela situação difícil que no início foi boa, né? Porque assim somos nós, né? Eu não quero saber de igreja. Quando eu ficar mais velho eu vou buscar a Deus. Aí, vou aproveitar a vida. No início é mil maravilhas. Só que depois vem as lutas, vem as decepções, vem os abandonos. E aí volta para Deus, volta para a casa do Pai, tudo arrebentado, tudo machucado. Não, queridos, tem um segredo.
Nós precisamos permanecer no amor de Deus. É recebendo o amor dele e compartilhando com as outras pessoas. Recebendo o amor dele e compartilhando com as outras pessoas. Sabe, a palavra de Deus, ela é muito clara, queridos. Eu tenho amado vocês tal como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. A gente tem que saber, queridos, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E obedecer e permanecer nos mandamentos do Senhor. Sabe, não tem outra forma. É que nem, por exemplo, você tem um pai e uma mãe. Se você quiser permanecer dentro de casa, você vai ter que obedecer às regras. Eu converso muito com a minha pequena lá, eu falei, filha, não tem jeito, tem regras. E se você quiser permanecer, quiser ter uma boa comunhão, tem que seguir as regras. Aí chega uma hora que cresce, né, queridos? Aí você já não tem como controlar mais. E aí, se não continuar seguindo as regras que tem dentro do caso, o pai e a mãe simplesmente vai falar, você não quer seguir as regras? Então a porta está aberta, vai viver a sua vida. Aconteceu isso comigo, queridos. Praticamente 20 anos de idade eu saí de casa, fui viver a minha vida. E até hoje, queridos, eu vou na casa do meu pai, eu estou assistindo televisão e ele fala, me dá o controle aí que eu não quero assistir isso. Ô pai, toma, é suas regras, a casa é sua. Ah, mas se ele for na sua casa, aí as regras dele também. Não pai, isso é autoridade, se eu quer assistir, assiste aí, daqui a pouco o senhor vai embora mesmo. Por quê, queridos? Porque eu tenho esse princípio de autoridade na minha vida. Quando você tem um princípio de autoridade na sua vida, você honra quem merece honra. Sabe? E nós precisamos aprender isso. Por exemplo, você quer permanecer no amor de Deus, então honre teu pai e a tua mãe. Se você quer permanecer no amor de Deus, seja fiel. Se você quer permanecer no amor de Deus, seja uma pessoa de aliança, assim como Deus é um Deus de aliança. Sabe? A permanência nele, queridos, é o segredo da verdadeira alegria. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. O mundo, ele vai proporcionar alegrias momentâneas. Alegrias momentâneas. Você vai ter alegria quando estiver numa roda de amigo, quando estiver envolvido com bebidas, com drogas. Não, mas a verdadeira alegria, queridos, que é servir a Cristo, nós só encontramos quando permanecemos nele. João capítulo 15, 11 diz, eu lhes disse isso para que a minha alegria esteja com vocês. Sim, vocês vão ficar transbordando com a minha alegria. Você imagina, queridos, o apóstolo Paulo preso, praticamente ali já condenado, só estava aguardando o imperador decidir qual a forma que ele ia morrer. Morrer já era a única certeza que ele tinha ali naquela prisão. Mas mesmo assim ele escrevia cartas e glorificava a Deus com a vida dele. Hoje nós temos liberdade para fazer o que a gente bem entender, queridos. E muitas vezes não glorificamos a Deus com as nossas atitudes. Muitas vezes não permanecemos em Deus, temos vergonha do Senhor. E eu louvo a Deus, queridos, por quê? Porque um dia eu ouvi uma palavra dura, e um dia eu fiz uma análise de mim mesmo, e eu percebi que eu tinha vergonha de andar com a Bíblia. Eu falava que servia a Deus, mas na hora de ir para a igreja eu ia com a Bíblia pequenininha no bolso da calça, colocava no bolso da trás. Aí uma vez Deus falou para mim, você me serve, mas você tem até vergonha de mim? Olha a Bíblia que você anda. Aí eu falei, não Senhor, eu não tenho vergonha de ti. Até agora eu tinha, mas agora eu não vou ter mais. Aí eu lembrei aqui hoje, que a irmã Maria falou que ela gosta muito de ir lá na Conde de Sarzeda. Conde de Sarzeda, queridos, é o point de quem gosta de lugares que só tem lojas cristãs, né? Naquela época a gente não tinha... Eu não tinha pessoas próximas que trabalham na sociedade, né? Hoje a gente tem alguns irmãos que trabalham, mas eu lembro que eu falei, não Senhor, eu não tenho vergonha do Senhor, eu vou mostrar para o Senhor. Essa semana eu vou lá em São Paulo, na Conde de Sarzeda, eu vou comprar a maior Bíblia que tiver lá.
Queridos, eu comprei uma lapa de Bíblia dessa grossura assim. A moça, mas qual Bíblia você quer? Eu falei, moça, eu quero a maior. Qual que você tem aí a maior? A maior que a gente tem é essa que eu quero. Aí estou eu no próximo final de semana para a igreja, no ônibus, pegando um Engenho Novo ali, Vale do Sol, descendo ali no ponto do Barbosa, com a Bíblia grandona na mão, e o ônibus lotado. E eu falando, está vendo, Senhor, eu não tenho vergonha do Senhor. Eu não tenho vergonha do Senhor. Sabe, queridos, porque às vezes a gente sente vergonha, queridos, de falar que nós somos cristãos. Sabe? Não. Cristo, queridos, é a nossa maior riqueza, independente de onde você estiver, independente com que pessoas você estiver, você tem que glorificar o nome de Deus. Você tem que glorificar a Cristo, você não pode ter vergonha, queridos, de ser o que você é. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós não podemos ter vergonha dEle. Ah, pastor, mas se as pessoas descobrirem, é perigoso eu ser demitido. Não tem problema, queridos. Você pode ter certeza de uma coisa, queridos, as pessoas não vão perder a oportunidade de ter um servo do Senhor dentro da empresa onde você trabalha. Você já parou para pensar, queridos, que você é um dizimista ofertante, você é uma pessoa que serve a Deus. Você já parou para pensar que a empresa que você trabalha está crescendo e prosperando porque você está lá, porque Deus tem um propósito de te abençoar através dessa empresa? Eu sempre carreguei isso comigo, queridos. Em todos os lugares, queridos, durante a minha vida, desde quando eu me converti, em todos os lugares que eu trabalhei, prosperaram de uma forma sobrenatural, porque eu sempre tive isso comigo. Eu sou um servo fiel ao Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, tudo que eu colocar as minhas mãos prosperará. A gente tem que entender em quem nós temos crido, queridos. E a palavra de Deus nos diz, queridos, que existe uma alegria permanente, uma alegria verdadeira, uma alegria, queridos, que excede todo entendimento. E essa alegria, ela só pode vir através de Deus nas nossas vidas. Como que essa alegria vai vir de Deus através das nossas vidas se nós temos vergonha de permanecer no Senhor? Na hora que as pessoas perguntam para você, qual que é o seu filme predileto? Homem de Ferro. Não, queridos, taca um Sansão aí, taca um The Chosen, né, Kleber? Queridos, tanto filme bom aí, Qual que é a sua música predileta? Minha música predileta, deixa eu ver, eu nem lembro, nem sei que música do mundo, quem que é famoso, é dos Beatles. Que isso, queridos? Taca o meu general é Cristo e já era. Mas que música é essa? Começa a cantar com a pessoa, mas eu não conheço. Você não conhece porque você é do mundão, que se você fosse da igreja você conhecia. O problema é que muitas vezes, queridos, a gente quer parecer as pessoas do mundo. Mas a gente tem vergonha, vão rir da amiga. Rir do quê, queridos? Pastor, nunca aconteceu. Lógico que já aconteceu comigo, queridos. Lógico que as pessoas já deram risada da minha cara, porque eu sou cristão, porque eu sou crente, e falaram que eu não aproveitava a vida. Que nem o pastor Rafael me fez até lembrar, estava conversando com uma amiga na empresa, e ela falou isso para mim, mas eu não acredito, né? Aí eu falei com ela, eu falei bem assim, mas eu não tenho a perder, porque, por exemplo, vamos supor que Deus não existe, que nem você fala que Ele não existe. Tudo bem, eu vivi, eu servi ao Senhor, eu fui um bom pai, eu fui um bom marido, eu fui fiel à minha esposa. Eu fiz alguma coisa de ruim com a minha vida? Não. Eu deixei de aproveitar a vida? Não. Pelo contrário, eu aproveitei a vida fazendo coisas boas, deixei um bom nome, né? Aí eu falei para ela bem assim, mas e se Deus, que nem você está falando, né? Eu acredito que Ele exista, mas eu vou falar o si para você me entender. E se Deus existir? Eu vou para a eternidade com Ele, e você vai para onde? Então por isso que eu falo para você, queridos, se você serve a Deus, leve a sério. Seja um servo de Deus, seja exemplo.
Se você é um servo de Deus, seja servo de Deus nas suas redes sociais, seja servo de Deus no seu trabalho, seja servo de Deus na sua casa, seja servo de Deus quando estiver com seus amigos, leve a sério as coisas de Deus. A permanência nele, queridos, é o grande segredo do conhecimento de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em João 15:15. Eu já não os chamo de escravo, porque um escravo não sabe o que o seu senhor faz. Agora vocês são meus amigos, e a prova é o fato de que eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Um verdadeiro amigo, queridos, ele está preocupado em ver a evolução do seu amigo. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Eu tenho um amigo que a nossa amizade dura há muitos anos. Inclusive essa semana eu falei com ele, ele passou uma luta muito grande e a gente estava conversando. E na nossa amizade, queridos, nós trocamos muita experiência. Eu evoluí muito na área de vendas com as dicas que ele me deu, com a ajuda que ele me deu. Sabe? Esses dias ele me ligou falando bem assim para mim, falando, Rubens, como que tá bom aqui meu relacionamento na igreja. E eu estou fazendo aquilo que você falou para mim fazer, eu estou honrando o meu pastor e Deus tem me abençoado. Deus tem aberto portas aqui na igreja, a igreja está crescendo. Porque, queridos, o verdadeiro amigo, não existe segredo, um amigo ele torce para que o outro cresça. E olha que esse meu amigo, queridos, nós nunca precisamos de um centavo emprestado, ele nunca precisou e nunca pediu dinheiro emprestado para mim, eu nunca precisei, nunca pedi dinheiro emprestado para ele. Pelo contrário, queridos, a gente só maltrata um outro. Às vezes a gente desliga o telefone e fala, não, eu vou desligar que eu não aguento mais falar com você, tchau. Meu, você só me chama atenção? Não, mas fala a verdade. Aí passam uns 2 dias, 3 dias, eu ligo para ele e falo, meu irmão, me perdoa. Eu estava nervoso, mas aquilo que você falou era o que eu precisava ouvir. Eu coloquei em prática na minha vida. Isso, queridos, é o que Deus tem para nós. A palavra dele vai falar que a gente está errado, que a gente está em pecado, que a gente precisa melhorar, que a gente precisa confiar nele, que a gente precisa perdoar, que a gente precisa ter firmeza nos nossos passos. O tempo todo a palavra de Deus vai falar a verdade para nós, que nós precisamos aplicar. Tudo aquilo que nós aprendemos na nossa vida, nós precisamos ser pessoas justas, honestas. Eu estava vendo um vídeo, queridos, e é umas coisas que não deveria nos impressionar, mas nos impressiona. Eu estava vendo um vídeo nos Estados Unidos, o rapaz ele foi comprar umas lenhas lá, e ele foi tipo numa fazenda, aí chegou lá na fazenda, não tem ninguém para atender, não tem ninguém, não tem câmera, não tem nada. Aí tinha uns pacotinhos de lenha lá, e tinha uma plaquinha, cada pacotinho de lenha $5, favor depositar o dinheiro aqui. A pessoa vai lá, pega a lenha, deposita o dinheiro lá e vai embora. Aí você fala, pastor, mas é por isso que é uma nação próspera, porque eles têm o princípio da honestidade. Eles são abençoados não pelas suas próprias mãos, mas por Deus, e é algo que nós, a igreja, precisamos ensinar isso para o mundo. Por exemplo, o irmão Rubens, ele deixou uns pacotinhos de bala para poder dar bala para os irmãos. À tarde eu esqueci, mas de manhã foi colocado uma balinha em cada lugar, né? Eu espero, queridos, porque é isso que nós temos que fazer, nós somos cristãos, a gente senta no nosso lugar e pega a nossa balinha, né? A que está no lugar do lado não é nossa, né? É de quem sentar lá, porque você já parou para pensar que pode vir um irmão sentar lá e aí a balinha dele não está lá, né? E quem que vai ensinar isso para o mundo, queridos? O princípio de honestidade, a igreja, é a igreja. Eu lembro uma vez, eu já contei isso aqui na igreja, que a empresa fez um depósito grande na minha conta, eu recebi o meu salário e mais esse valor, que era quase o salário. Aí eu liguei para o meu diretor e falei para ele bem assim, seu Vicente, ó, tem alguma coisa errada lá na minha conta, lá entrou um dinheiro que não me pertence. Aí ele falou bem, senhor Rubens, aguenta aí que eu vou verificar e eu já te falo. Aí ele me ligou e falou, Rubens, isso aí aconteceu com todos os vendedores. Isso aqui foi um erro que a gente fez do prêmio bimestral de vocês, que era para cair só o mês que vem e a contabilidade depositou esse mês.
Aí ele falou bem assim, ó, mas faz o seguinte, esse dinheiro vai vir descontado no seu pagamento no mês que vem. Então você guarda ele e quando vir descontado, você vai saber o que é, não vai ter problema nenhum. Tudo bem. Aí tranquilo, queridos. Aí passou um mês, ele me ligou. Falou, Rubens, você está aqui perto da empresa? Eu falei, tô. Tem como você dar um pulo aqui? Eu falei, tem. Aí cheguei lá, estavam todos os vendedores na sala dele, queridos. Aí ele falou bem assim, Rubens, tem algum problema com o seu salário? Não, de jeito nenhum. Mas não aconteceu nada, nenhum problema, você não descontou nenhum dinheiro? Não. A única coisa que aconteceu é que no mês passado foi depositado um dinheiro a mais, né? Eu liguei para o senhor me explicou, e agora esse mês veio descontado, que nem o senhor me explicou, mas é o dinheiro que eu recebi no mês passado. Queridos, os outros vendedores não sabiam onde colocar a cara, porque nenhum ligou para ele avisando que tinha depositado dinheiro a mais na conta. Ah, pastor, e por que você fez isso? Porque, não, queridos, é porque eu sou cristão, é porque eu tenho que ser honesto. Aquilo que é meu, o que não é meu. Então nós, queridos, muitas vezes não prosperamos porque somos desonestos. E quando você é uma pessoa desonesta, você não se conecta em Deus, você não está nele, porque quando você está nele é impressionante, porque o Espírito Santo fala com você, opa, o que você vai mexer nisso? Isso não é seu? Não, Senhor, está certo, isso não é meu, eu vou pegar aqui, Senhor, eu vou guardar e eu vou encontrar o dono. Sabe, queridos, os segredos de Deus, os princípios que vai nos garantir a bênção do Senhor nesta vida, queridos, Ele só vai revelar para aqueles que permanecem nele. Deixa eu te falar para você, o mundo é para os mais espertos, mas o reino de Deus é para os honestos. Se você quer vencer o mundo, então você tem que ser esperto, mas se você quer vencer o reino de Deus, você tem que ser honesto. Sabe, queridos, e eu quero concluir essa ministração, queridos, dizer para você que permanecer em Cristo, queridos, é a certeza de estar fazendo a coisa certa. Quando nós estamos nele, queridos, todas as nossas necessidades são supridas. Deixa eu falar um negócio para você, queridos, é impressionante isso. Como é maravilhoso, queridos, a gente viver e a gente perceber e ter as nossas necessidades supridas. Hoje uma das coisas mais difíceis, queridos, que o ser humano tem é de ter as suas necessidades, os seus desejos supridos. Mas por que, queridos, que o ser humano tem essa dificuldade? Porque o ser humano, ele não permanece em Deus. Porque quando você está em Deus, queridos, você consegue, porque Deus, ele supre todas as nossas necessidades. É impressionante, queridos, Deus, ele tira aquilo que faz mal, Ele tira isso de nós quando nós oramos e nós pedimos isso para Ele. Quando nós temos um relacionamento com Ele, quando nós servimos a Deus, queridos, nós não nos entregamos às nossas vontades, aos nossos desejos, porque nós sabemos que isso não é correto, porque nós sabemos que isso desagrada a Deus. Tem muitas pessoas, queridos, que sofrem na vida, por quê? Porque acabam se entregando em relacionamentos onde não existe uma aliança. Você imagina só, nós servimos um Deus de aliança, um Deus de aliança. É natural que Deus, Ele vai querer que o quê? Que você se entregue num relacionamento onde existe uma aliança. E aí a gente não consegue entender o porquê que nós não somos felizes em determinadas áreas da nossa vida. Porque nós estamos afastados de Deus por causa das nossas vontades e dos nossos desejos, queridos. Então permanecer em Cristo é a certeza de estar fazendo a coisa certa. Quando estamos nele, todas as nossas necessidades são supridas, e assim não importa o que estamos vivendo, a nossa alegria sempre será constante. Eu costumo conversar com casais, queridos, às vezes eu falo, né? Principalmente casal de jovens. Ah, você vai casar? Vou. Por que você vai casar? Por causa de sexo? Se for por causa disso, filho, isso aí é o que você menos vai praticar quando casar.
porque é a realidade, queridos. O nosso prazer, queridos, tem que estar no Senhor. O nosso prazer, querido, tem que estar em alegrar o coração do Senhor, não em alegrar os nossos desejos, as nossas vontades, porque os nossos desejos, as nossas vontades nos afastam cada vez mais do Senhor. Nós temos a oportunidade de nos relacionarmos, de estarmos conectados 24 horas por dia. Eu confesso para vocês, queridos, que eu achava impossível no início da minha caminhada cristã, viver uma vida de oração e permanecer em oração 24 horas por dia. Eu achava isso impossível. Às vezes as pessoas me perguntam, você já orou? Eu não gosto de responder, sabe por quê, queridos? Porque eu não orei, eu estou em oração. Isso é constante na minha vida, em todos os momentos, é todas as decisões que eu tomo, é tudo que eu faço. Eu pego um carro para dirigir e falo, Senhor, estou pegando esse carro aqui, o Senhor me acompanha, Senhor, guarda os meus caminhos. Vou conversar com uma pessoa, Senhor, estou conversando com essa pessoa aqui, Senhor. Eu não entendo porque eu estou conversando com essa pessoa, mas se for a tua vontade de falar do teu amor para ela, dê um momento, dê uma brecha. É constantemente, queridos. A gente tem que entender que a vontade de Deus não é você ter um relacionamento com Ele, de você colocar o seu joelho no chão uma vez por dia e orar, não. É você saber que o Espírito Santo está em você, a qualquer momento você pode acessá-lo, a qualquer momento você pode conversar com Ele. Senhor, eu estou muito triste hoje, eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu estou muito triste. Senhor, me ajuda a controlar, a dominar essa tristeza, Senhor. A palavra de Deus em Filipenses 4, 17, 19 diz, entretanto, embora eu aprecie as dádivas de vocês, o que me faz mais feliz é a recompensa que vocês terão em virtude dessa bondade. No momento eu tenho tudo o que preciso, até mais do que necessito. Estou amplamente suprido com as dádivas que vocês me mandaram quando Epafrodito veio. Elas são um sacrifício de aroma suave que muito agrada a Deus. E o meu Deus suprirá todas as necessidades que você tem por meio da sua gloriosa riqueza em Jesus Cristo. Sabe, queridos, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. Mas mesmo assim, queridos, ele falou que ele estava com todas as necessidades dele supridas. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Não importa a circunstância que você está enfrentando, o importante é se você está em Deus ou não. Se você estiver em Deus, você vai ficar satisfeito com isso que você está vivendo, você vai ter alegria no seu coração e você vai seguir a sua vida glorificando a Deus. Mas se você não está em Deus, não importa, querido, você vai reclamar tudo que você tiver. Se você não está conectado em Deus, se você não está servindo a Deus, você pode ter um carro novo, você vai reclamar do carro novo. Você pode ter a melhor esposa do mundo, você vai reclamar dela. Você pode comer a melhor comida, você vai reclamar. Mas quando você está em Deus, não, queridos. Você vai valorizar e você vai perceber Deus suprindo todas as suas necessidades nas coisas mínimas. Fecha os teus olhos. Vamos louvar ao Senhor.